essa epifania é algo realmente assim de uma ruptura mesmo, que coloca o sujeito num outro registro de sentido. Né? É uma experiência de loucura, não é uma experiência de psicose, né? No sentido, né? Mas é uma experiência de loucura, né? Na medida em que ali há uma suspensão, né? Dos sentidos, das significações que te sustentam, que te amarram, né? É um momento em que, por exemplo, Ana, naquele momento em que ela encontra, né, com aquele olhar que é o dela para o cego, que não a olha, né, ela suspendesse ali, né, aquilo que justamente identifica, localiza ela em relação ao que ela é, ao ser. Ali, né, aquela mulher, né, dona de uma casa, né, pertencente a uma família, casada, isso se suspende. Né? É uma espécie de Aquela ordem é desestruturada. É uma espécie de um nonsense, né? E que produz justamente a presentificação dessas epifanias, né? Ou desse encontro com o estranho. Né? Vivendo uma vida que parece ter todo sentido, né? Toda organizada dentro de um sentido, né? E que de repente o sentido se rompe. A própria vida da Clarice era assim, entende? Então, não sei até que ponto é epifania, porque a Clarice era isso, entende? Ela era fruto ela era jovem, se casou nos anos 40, por aí, quer dizer, o que é uma mulher nos anos 40? Ela foi a primeira aluna que se formou no Direito, lá de São Francisco, né? Ou aqui, na Faculdade Nacional de Direito. Nacional de Direito, que tinha um outro nome. Então, ela era avançada ao mesmo tempo, que ela era à frente do tempo dela, mas, ao mesmo tempo, ela era uma mulher de diplomata. Então, e ela fazia questão de ter tudo em ordem. Ela tentava ser uma boa esposa, uma boa mãe para os 2 meninos dela, mas ela tinha esse lado intelectual, esse lado avant-garde, né? Quer dizer, era como se ela já tinha isso, né, nela. Então, essa dicotomia, essa coisa que ela vivia, ela trocava a noite pelo dia, ela atendia a família, ela acordava no meio da noite. Então, isso para ela foi muito difícil. Ela foi uma mulher muito sofrida, realmente ela tinha depressão. Né? O Hélio Peregrino, que era um dos melhores amigos dela, ele foi analista dela, mas naquela época não podia dizer que fazia análise. Não se podia. Mulher não fazia análise, mulher não escrevia, mulher não. Entendeu? Então, assim, tudo isso que ela foi catalogando na vida dela, pelo menos assim que eu entendo e vejo e também já busquei, era essa incoerência toda que ela tinha na vida, porque ela não conseguia nem fincar raízes, porque ela ia toda hora, o marido era transferido. Então, o que sustentou ela foi as cartas com o Fernando Sabino, a amizade com a mulher do Érico Veríssimo. Ela só tinha amigo poderoso, ia dizer outra coisa. Só tinha amigo bom, mas ela assim, ela era esse conto dela, que o livro A Legião Estrangeira para mim é maravilhoso, que é uma legião de estrangeiros na vida dela. Ela é a própria estrangeira. Sim, né? Então eu acho isso muito legal, porque é ela, inclusive em 2 livros dela, que aparece a tal da cartomante, é porque ela saía do leme, ela ia para a cartomante, sim. Então, na hora da estrela aparece a cartomante, no final, é a cartomante. Eu acabei de ler agora o... Será que a gente pode dizer que a Clarice são elas? Uma aprendizagem do que eu acabei de ler, né? Como é que chama? Uma aprendizagem ou... Como é que é? Esqueci. Bom, agora me fugiu. Uma aprendizagem... Ou o livro dos prazeres. Dos prazeres. Então, também ela vai a cartomante, a personagem, né? A Lori. Não é a Lori Leder, mas é a Lori também, engraçado. Então, assim, ela colocou muito, né? E quando ela escreveu A Hora da Estrela, foi o último livro. Ela já previa, né? Ali já é meio que uma autobiografia com a morte, com a partida, com o que a cartomante disse, porque ela acreditava piamente em cartomante, quer dizer, tem uns contrassensos assim que aparecem na obra dela e que é ela, né? Eu acho isso interessante. Ela é bem misturada, né, com as coisas na obra dela, né? Muito. Mas escreveu muito, né? Assim, eu recolhi umas frases que ela diz assim: civilizar minha vida, expulsar-me de mim.
liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome, e sou implícita, e quando vão me explicar, perco a umidade da intimidade. Quer dizer, todas essas frases reportando essa coisa que eu falei sobre essa palavra não dá conta, né? Que nem tudo se recobre pelo significado, que é uma coisa que também o próprio Lacan, ele vai no final da sua obra percebendo, né? Que realmente as palavras, elas realmente não dão conta, né, desse dizer, né? Eu acho até que por isso que ela gostava de cartomante, porque as cartas são símbolos. E as cartas falam o que palavras não falam, elas Com tocam certeza. o inconsciente. Então, Muito por isso, esse amor dela pelas cartas. Transportam ela para o imponderável, né? Aquilo Isso. que ela não pode. Coisas que a palavra não É. diz. Não diz, né? Interessante isso. Eu fiquei, depois que você vai concluir, você ainda vai seguir no Não, conto. pode falar, porque o conto já peguei um já, fragmento. Eu só quero pegar depois aqui, eu vou procurar aqui um Eu fragmento. queria falar aqui. de um outro conto. Pode falar. Um outro conto que me tocou profundamente, né? Que é o Preciosidade. Ela escolhe, né, com uma certa ironia. Está nesse livro mesmo? Desse livro, Preciosidade. Preciosidade é uma menina, uma adolescente que ela se porta na vida, ela circula na vida como se ela pudesse ser invisível, né? Como ela pudesse não ser vista, né? Porque ela se toma, pelo menos na narrativa do conto, né, como alguém que, né, é invisível no contexto da casa, né? Aquela adolescente que, quanto menos ela incomodar, né, ela melhor age, né? Então, essa personagem é uma personagem que ela anda pelo mundo, a escola, a rua, para não ser vista, né? Até o momento em que uma situação vai colocá-la, né, justamente numa situação de extrema angústia, né? Que é o de ser vista e não só ser vista, ser tocada. E eu achei assim, a maneira como a Clarice justamente descreve essa cena nos fala disso, né? Desse desconcerto, né? Então, eu achei bacana poder trazer um parágrafo, mas que é assim, né? Era uma manhã ainda mais fria e escura que as outras. Ela estremeceu no suéter. A branca nebulosidade deixava o fim da rua invisível. Tudo estava algodoado, não se ouviu sequer o ruído de algum ônibus que passasse pela avenida. Foi andando para o imprevisível da rua. As casas dormiam nas portas fechadas. Os jardins endurecidos de frio. No ar escuro, mais que no céu, no meio da rua, uma estrela. Uma grande estrela de gelo que não voltara ainda, incerta no ar, úmida e informe. Surpreendida no seu atraso, arredondava-se na hesitação. Ela olhou a estrela próxima, caminhava sozinha na cidade bombardeada. Não, ela não estava sozinha. Com os olhos franzidos pela incredulidade, no fim de um longínquo de sua rua, de dentro do vapor, viu 2 homens. 2 rapazes vindo. Olhou ao redor como se pudesse ter errado de rua ou de cidade, mas errara os minutos. Saíra de casa antes que a estrela e os 2 homens tivessem tempo de sumir, e seu coração se espantou. Enfim, né, nem vou seguir daqui, mas esse momento, né, em que esse sujeito se vê numa situação, né, absolutamente, né, desse encontro com esse estranho, né, quer dizer, essa personagem adolescente que vive a vida, né, para não ser vista,